Olá pessoal, nosso grupo é o grupo 5. Nós vamos tratar do assunto filtros digitais e elípticos e projetos de filtros e elípticos. Nosso grupo é composto pelo Guilherme Fonseca, pela Letícia Ramos, pelo Rainer Diel e pelo Wesley Patrick. O professor que leciona a matéria é Samir Ângelo Milani Martins. O que são filtros? Filtros são dispositivos eletrônicos que têm a função de processamento de sinal. Eles podem atenuar ou ressaltar elementos de uma frequência a partir do sinal de entrada. Existem basicamente dois tipos de filtro: os filtros digitais, que operam no tempo discreto, e os filtros analógicos, que operam no tempo contínuo. Em nossa apresentação, estaremos mais a fundo em filtros digitais. A figura abaixo pode ser facilmente vista como é feita a filtragem de um sinal. Temos um sinal no tempo contínuo, xt, é transformado no sinal no tempo discreto através do conversor analógico digital e filtrado. Assim nós obtemos uma função no tempo discreto. Novamente, essa função é transformada através do conversor digital analógico para uma função no tempo contínuo e assim temos o sinal desejado filtrado. As principais vantagens dos filtros digitais são: não depende de fatores externos como temperatura e umidade, porque não depende de componentes passivos como resistor, indutor, capacitor. A resposta em frequência pode ser mais facilmente modificada caso esse filtro seja programável, e com o avanço da tecnologia obtemos cada vez filtros menores. Bem, existem duas maneiras de classificar um filtro digital em relação à resposta ao impulso. A primeira é um filtro FI, que são filtros de resposta ao impulso finitas. E a segunda é um filtro I, que são filtros de resposta ao impulso. O filtro I, que é um filtro de resposta ao impulso infinita, nos diz que aplicamos o impulso na entrada, a nossa resposta nunca será zero. Tenderá a zero, mas nunca será zero. Os três tipos de filtros I mais utilizados são o Butterworth, o Chebyshev tipo 1 e 2 e o filtro elíptico. Para obtermos o filtro I, é necessário transformar filtros analógicos em filtros digitais utilizando transformações de variáveis. Um dos métodos mais utilizados é a transformação bilinear, que consiste basicamente em mapear o semiplano S esquerdo no interior do ciclo unitário do plano Z. Bem, esse mapeamento nos apresenta um defeito, digamos assim. Ele é não linear para as altas frequências, ou seja, ocorre uma distorção da resposta de módulo que é mostrada pela equação abaixo. Com isso, é necessário corrigir essa não linearidade dele. Para isso, é projetada uma pré-distorção a partir das especificações do filtro analógico. A partir disso, nós conseguiremos obter um filtro elíptico muito perto do ideal, digamos assim. Agora iremos para a definição matemática. Com a definição matemática, nós vamos comprovar porque os filtros I são considerados recursivos, ou seja, porque a saída atual dele depende das saídas anteriores e porque isso ocasiona a resposta infinita ao impulso. Bem, primeiramente nós vamos apresentar o diagrama de bloco para o filtro FIR, que são filtros de respostas finita ao impulso. Pela primeira figura mostrada, é fácil ser notado que a saída depende exclusivamente da entrada. E sua função de saída é dada pelo somatório apresentado a seguir, onde N é a ordem do filtro e B são os coeficientes desse filtro. O diagrama de bloco para filtros I é demonstrado na figura abaixo. Pela primeira figura, é fácil de ser visto que é uma realimentação ligando a saída à entrada. Essa realimentação é chamada de filtro de realimentação. Através desse filtro, nós podemos comprovar a propriedade dita anteriormente, do filtro I ser recursivo, ou seja, sua saída atual depende da saída anterior. E também através desse diagrama de bloco, nós poderemos comprovar a propriedade do filtro sempre ter resposta infinita ao impulso. Veja bem, por mais que xn tenda a zero e yn tenda a zero, esse valor pequeno de yn sempre reabastecerá, digamos assim, a entrada, fazendo que a entrada nunca seja zero, consequentemente a saída nunca seja zero, apesar de um tempo longo, e dessa função tender a zero. Com isso, está comprovada a propriedade do filtro ter resposta infinita ao impulso. Pela função saída, nós podemos comprovar essa propriedade do filtro também. Veja bem, pelo somatório visto abaixo, nós temos que a saída depende do filtro I mais a propriedade dependente do filtro de realimentação. Por mais que a propriedade dependente do filtro I seja zero,
Como dito anteriormente, a propriedade do filtro de realimentação nunca será zero, fazendo que essa saída, por mais que tenda a zero, nunca seja zero. Rearranjando a equação anterior e utilizando a transformada z como aprendido nos grupos anteriores, nós chegaremos na função de transferência demonstrada na última equação. Essa função de transferência é para filtro IR. Agora, a função de transferência para o filtro φ foi demonstrado 3 slides atrás. Pela equação não há polos, sendo assim, para filtro φ, o filtro sempre é estável. Já para o filtro I, podemos observar a presença de polos, ou seja, esse polos causa instabilidade no filtro. Agora iremos tratar de filtros digitais e elípticos. Filtros digitais e elípticos consistem em uma aproximação em que os zeros são localizados no infinito e que possuem características de ondulação constante na faixa de passagem e de rejeição. Essa ondulação é chamada de ripple. Então podemos afirmar que os filtros digitais e elípticos têm ripple tanto na faixa de passagem e tanto na faixa de rejeição. Apresenta as vantagens dos coeficientes serem mais facilmente calculados através de fórmulas fechadas derivadas de funções elípticas. Por isso o nome de filtro elípticos. Os seus coeficientes são calculados através de fórmulas de funções elípticas. Como dito anteriormente, eles possuem ripple tanto na banda de passagem e na banda de rejeição. Isso significa que ele minimiza o erro máximo em ambas as bandas. Contém rápida resposta, ou seja, a banda de transição deles é curta em comparação aos outros tipos de filtros. Nós vamos entrar em detalhes nisso a seguir. São também filtros hoje para alcançar a menor ordem de filtro para certas especificações, entretanto, são muito difíceis de projetar e analisar, sendo necessário o uso de tabelas e a fórmula do ganho de filtro digitais elípticos é dada pela equação a seguir, onde Rn é o coeficiente racional de Chebyshev, explicado pelos grupos anteriores, W0 é a frequência de corte e o Epsilon é o fator de ripple do filtro. A figura mostrada no slide é um filtro digital elíptico passa abaixo. Porque podemos ver na figura que ele permite as passagens de baixa frequência e rejeita passagens de alta frequência. Podemos ver também na figura o ripple tanto na banda de passagem, tanto na banda de rejeição. E podemos ver também a banda de transição, como dito anteriormente, bem pequena, ou seja, a sua resposta é bem rápida em comparação aos outros filtros. Bem, com o que foi apresentado anteriormente pelos outros grupos e o que foi apresentado por nós até aqui, é possível fazer uma comparação entre os três tipos de filtro, o filtro Bore-Wolff, Chebyshev e elíptico. A análise será feita entre as respostas de módulo e a fase de cada um dos filtros. O software MATLAB é usado para projetar um filtro passo a passo com as seguintes especificações mostradas na tabela. Atenuação na fase de passagem 1 decibel. Atenuação na fase de rejeição 40 decibéis. Frequência de amostragem 1000 pi radianos por segundo. 10.000 pi radianos por segundo, desculpa. Frequência de extremidade da faixa de passagem entre 1510 pi radianos por segundo até 1570 pi radianos por segundos, e a frequência de extremidade da faixa de rejeição entre 1394 pi radiano por segundo até 1704 pi radiano por segundo. Os gráficos mostram a resposta de módulo e de fase do filtro Bore-Wolff projetado. Duas características do filtro são observadas. A primeira é que não há ondulação na banda de passagem do filtro e que sua fase de transição é larga. O filtro Bore-Wolff é o que apresenta a maior fase de transição entre os três filtros projetados. Essa característica a gente pode ver no primeiro gráfico mostrado. Agora nós iremos falar do filtro Chebyshev resposta em frequência. O filtro Chebyshev projetado é do tipo 1. Assim, é possível notar que ele difere do filtro Bore-Wolff na faixa de passagem. Para o filtro Chebyshev, há ondulação na faixa de passagem e nenhuma ondulação na faixa de rejeição. Se o filtro fosse do tipo 2, essa ondulação estaria na faixa de rejeição. Uma característica comum com o filtro Bore-Wolff é sua faixa de transição, que também é larga, mas apresenta menor tamanho, digamos assim, que em relação ao filtro Bore-Wolff. O filtro elíptico apresenta ondulação na faixa de passagem, como o filtro de Chebyshev 1, e ondulação na faixa de rejeição, como o filtro de Chebyshev tipo 2. É possível notar que a faixa de transição do filtro elíptico é a menor entre os três filtros analisados. Agora iremos tratar de respostas de fase e ordem, observando o detalhe que os filtros foram projetados para as mesmas especificações. É possível notar que a resposta de fase na banda de passagem do filtro elíptico é a menor linear entre os três.
Em relação à ordem de cada filtro, vê que o filtro Butterworth apresenta ordem 4, a maior entre os três. O filtro elíptico Chebyshev apresenta ordem 3. É importante observar que, para algumas especificações, o filtro elíptico pode apresentar uma ordem bem menor que as outras ordens do tipo de filtro. Então, esse gráfico bem simples para nos ajudar a visualizar melhor a comparação entre os três. O filtro Butterworth não apresenta ripple nem na banda de passagem, nem na banda de rejeição, mas apresenta uma alta faixa de transição. Já o filtro Chebyshev tipo 1 apresenta ripple na banda de passagem, nenhum ripple na banda de rejeição, mas apresenta uma atenuação um pouquinho mais lenta que o filtro elíptico. Já o filtro Chebyshev tipo 2 não apresenta ripple na banda de passagem, porém apresenta ripple na banda de rejeição e uma banda de transição maior que a banda de transição do filtro elíptico. Por fim, o filtro elíptico visto pela figura apresenta ripple na banda de transição e ripple na banda de passagem, como dito anteriormente, porém a sua faixa de transição, essa banda de transição, desculpa, é bem pequena, sendo assim sua resposta mais rápida que a resposta dos outros filtros. Nessa parte traremos detalhes de como projetamos nosso filtro e como é feita a projeção de filtro elíptico. A transformação bilinear é o método mais usado para transformar um filtro analógico em um digital. Nela, a associação entre outras duas transformadas, a transformada Z e a transformada de Laplace. A definição de transformação linear é o mapeamento do semiplano S esquerdo no interior do círculo unitário Z, de tal modo que o eixo imaginário do plano S seja mapeado por um círculo de raio unitário. Esse mapeamento transforma a função de transferência de tempo contínuo do filtro analógico em uma função de transferência no tempo discreto, que corresponde ao filtro digital. Lembrando, como disse anteriormente, o filtro analógico trabalha no tempo contínuo e o filtro digital trabalha no tempo discreto. Importante, a transformação bilinear provoca distorções na resposta do filtro digital quando comparado ao filtro analógico. Logo, ao fazer esse mapeamento, é necessário que as frequências especificadas para o filtro sejam pré-distorcidas. Aplicando a pré-distorção nas frequências, a resposta do módulo do filtro digital preservará as características do seu protótipo analógico, mas distorções na resposta de fase serão observadas. Vale ressaltar também que o filtro digital projetado usando a transformação é estável desde que seu protótipo analógico seja também estável. Bem, agora chegou a hora de projetarmos um filtro elíptico usando uma transformação bilinear. Nós conseguimos obter um filtro digital a partir de um filtro analógico correspondente usando a transformação bilinear. Nós obtemos um filtro passa baixa com as seguintes especificações demonstradas na tabela. Atenuação da faixa de passagem, 0,5 dB. Atenuação na faixa de rejeição, 65 dB. Frequência de amostragem, 10.000 pi radianos por segundo. Frequência de extremidade da faixa de passagem, 980 radianos por segundo. E a frequência de extremidade da faixa de rejeição, 850 radianos por segundo. Bem, nós utilizamos o software MATLAB para fazermos o projeto do filtro. O algoritmo utilizado está aí. Primeiramente, nós entramos com as especificações do filtro desejado, mostrado na tabela anterior. AP, que é a atenuação da faixa de passagem, 0,5 dB. AR, que é a atenuação na faixa de rejeição, 65 dB. WS, que é a frequência de amostragem, 10.000 pi radianos por segundo. WR, que é a frequência da extremidade da faixa de rejeição, 850. E WP, que é a frequência de extremidade da faixa de passagem, 980 radianos por segundo. Depois nós chamamos a função do filtro analógico, projetarmos o filtro, mostrado abaixo. Depois nós chamamos a função do MATLAB, que o MATLAB tem a função própria para fazer a transformação linear. Pedimos para fazer a transformação linear. Depois pedimos a resposta de módulo e posteriormente pedimos a resposta de fase. Lembrando que pedimos para plotar o gráfico de resposta de módulo e o gráfico da resposta de fase, que será mostrado a seguir. Bem, aí está o gráfico que o MATLAB nos ofereceu. Está dentro do previsto, era o que nós queríamos. Nós podemos confirmar através de algumas observações importantes em comparação às especificações que nós tivemos anteriormente. Nós queríamos adquirir a atenuação na faixa de passagem 0,5 dB. Como uma atenuação muito pequena, é muito difícil de ser visto, mas na banda de passagem nós podemos ver algumas ondulações. E essas ondulações são esses ripples existentes na banda de passagem. A atenuação na faixa de rejeição por ser 65 dB é bem mais fácil de ser visualizada. Então podemos ver facilmente na faixa na banda de rejeição
o seu ripple existente de 65 decibéis. Agora, a frequência de amostragem 1000 pi radianos por segundo era o que nós queríamos, podemos ver na escala. Já a frequência de extremidade da faixa de passagem, que era 980 radianos por segundo, nos dará aproximadamente 0,25 Hz. Então, entre 0,25 Hz e mais ou menos 0,27, 0,28 Hz, nós temos a nossa banda de transição, dentro do valor dentro do esperado. E a partir desses 0,27, 0,28 Hz, que é 850 radianos por segundo, nós temos a nossa banda de rejeição. Então, o gráfico está dentro do esperado, a resposta de modo. Da resposta de fase, nós podemos ver a não linearidade do gráfico, como dito anteriormente. Então, o MATLAB nos ofereceu, através da sua função de transformação bilinear, dois gráficos de filtro passa baixa com resultados bem satisfatórios. Bem, por fim, agora fizemos o projeto do filtro elíptico, novamente usando o MATLAB, porém agora sem o uso da transformação bilinear. O algoritmo e os dados para ser feito o filtro, tiramos da referência, Gin de Noronha, e pode ser encontrado na internet. Por fim, os dados obtidos para as especificações obtidas para o filtro. Frequência de amostragem 10 Hz, frequência de extremidade da fase de passagem 2 Hz, frequência de extremidade da faixa de rejeição 2,4 Hz, atenuação na faixa de passagem 0,1 dB, atenuação na faixa de rejeição 30 dB. Temos aqui a resposta obtida. Primeiramente, a resposta em frequência. Novamente, dentro do planejado. Novamente, muito difícil de vermos o ripple na banda de passagem. Possivelmente o ripple 0,1 decibéis. Então, muito pequeno, e é muito difícil de ver. Nessa figura não conseguimos ver nenhuma ondulação. Porém, na banda de transição, que seria de 0,2 a 0,24 Hz, está facilmente demonstrado no gráfico, e a banda de rejeição, que seria a partir de 0,24 Hz, pode ser vista a partir de 0,24 Hz, e se observarmos o valor do ripple, 30 decibéis como o desejado. E vale ressaltar também que a amplitude do ripple sempre é a mesma. Se nós observarmos bem a figura, temos os dois ripples na banda de rejeição com a mesma amplitude de 30 decibéis. Agora o gráfico da banda passante. Agora sim, nesse gráfico da banda passante, nós demos um zoom no gráfico, só a banda de passagem do filtro. Conseguimos ver a amplitude do filtro, a amplitude da atenuação desejada, que é 0,1 decibéis. E conseguimos ver também, como dito anteriormente, a amplitude do ripple sempre é a mesma, que é 0,1 decibéis. Um zoom na banda de paragem, na banda de corte. Conseguimos ver, novamente, a banda de transição, que é de 0,2 Hz até 0,24 Hz. E, novamente, nós vemos a amplitude da faixa de amplitude do ripple, que é de 30 decibéis. E vale ressaltar também, como a frequência é normalizada, nós não olharemos 20 até 24 Hz. Nós dividiremos por 10. Olharemos de 2 até 0,2 até 0,24. Temos a resposta em impulso do filtro no tempo discreto. Como esse é um filtro I, como dito anteriormente, a resposta ao filtro realmente é infinita. Se olharmos bem, ela tenderá a zero com o decorrer do tempo, com um tempo muito grande, porém ela nunca chegará a zero, comprovando assim tudo que foi dito anteriormente. Para finalizar, nós temos o diagrama do polo zero, que é o mapeamento do gráfico no plano Z, num círculo unitário, que é usando a transformação bilinear. Como todas as raízes, todos os polos, podemos ver por 5x estão dentro do raio unitário, estão dentro do círculo de raio unitário, podemos dizer que esse filtro é estável.